Mateus 26, 36. Glória a Deus. Que Deus abençoe você nessa noite e que o Espírito Santo ele tome lugar nos nossos corações. Diz assim, amada igreja, a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 26, no verso 36. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro, os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste, angustiada até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, e orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nenhuma hora puderdes vós vigiais comigo? Vigiai e orais para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faças a sua vontade. E voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou aos discípulos e lhe disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Senhor do Pai, nós te louvamos pela sua palavra. Espírito Santo, aqui está, Senhor Deus, a semente, Senhor Deus, que agora é lançada e procura, Senhor Deus, boa terra. Não deixe, Senhor Deus, que essa semente ela caia à beira do caminho. Não deixe, Senhor Deus, que essa semente caia em meio a pedras. Ou, Senhor Deus, que os espinhos a sufoquem, ou que seja arrebatada pelo maligno. Mas que ela encontre, Senhor Deus, terra fofa, profundidade, e que essa semente, Senhor Deus, possa produzir um fruto agradável, Senhor. Nessa noite, Senhor Deus, que a sua palavra seja como a espada que ela é, ao ponto, Senhor Deus, de penetrar no íntimo, no profundo, Senhor Deus, de cada um de nós. Que ela seja, Senhor Deus, como um martelo, como fala a sua palavra, ó Deus, para quebrar a pedra, a dureza do coração. Que nessa noite, Senhor Deus, os corações sejam quebrantados. Que nessa noite, Deus, os corações sejam alcançados pelo Senhor. Nós oramos, Senhor Deus, aqui por cada pessoa, do mais jovem ao mais idoso, do homem à mulher, à criança. Senhor Deus, que todos aqui nessa noite saiam daqui diferente. Saiam daqui, Senhor Deus, e volte para casa com um semblante, um rosto diferente. Como lá naquele dia foi o tempo orar ao Senhor, ela foi clamar ao Senhor para a sua necessidade, a sua causa. E a tua palavra diz, Senhor Deus, que o rosto dela era diferente. E nessa noite, Senhor Deus, não apenas o nosso rosto, mas a nossa mente, o nosso coração, ele volte para casa diferente. Que nessa noite, Senhor Deus, a nossa alma seja, Senhor Deus, diferente, seja edificada e transformada pelo poder da sua glória. E que o Senhor seja glorificado, Senhor Deus, na vida dessa igreja, desses irmãos, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Preste atenção, querido. Depois de uma noite na ceia, à mesa do Senhor, Jesus estava ali com os discípulos. Depois de ceiar, depois dele revelar ali que ele seria traído, depois de Jesus dizer que ele seria morto naquela passagem de noite, o texto vai dizer que Jesus se levanta da mesa, depois que a ceia é servida, depois que é apresentado ali Jesus ele vai estabelecer a ceia do Senhor. O texto vai dizer que ele chama os discípulos e eles saem dali do cenáculo, aonde eles estavam, e eles vão para um lugar à parte. A Bíblia vai dizer que eles foram de um lugar de costume. Quando você lê João capítulo 18, o texto vai dizer que eles iam no mesmo local de oração, chamado Getsemane. Era um local onde Jesus costumava levar os discípulos. É um local onde sempre quando Jesus ele estava com a necessidade de orar de
forma mais íntima com o Pai, ele chamava os discípulos e ele ia no Getsemane. Então ele pega os discípulos e ele vai até aquele local. E a gente fica pensando, por que Jesus foi para aquele local? Será que foi ali, ele foi forçado porque teve alguma revelação, porque Deus falou algo com ele no momento da ceia? E a gente vai entender aqui no verso 36 que ele foi de forma espontânea. Ele foi porque ele quis. Ele foi porque ele sabia que tinha algo a ser estabelecido naquela noite. Ele foi porque ele sabia que o propósito de Deus ia se cumprir na vida dele. Ele sai dali, daquela mesa da comunhão, da mesa da ceia, e ele vai em direção ao Getsemane. Ele foi com o coração disposto e voluntário, com o coração disposto a ser entregue, com o coração doador. Ele não saiu dali em fuga, mas saiu para enfrentar a noite mais difícil da vida dele. Ele saiu dali com a coragem de um valente. Ele saiu dali com a coragem ali para enfrentar os obstáculos e tudo que iria acontecer naquela noite. E eu fiquei pensando quantas vezes a gente sai, mas com vontade de fugir, não de enfrentar os obstáculos da vida. A gente sai às vezes de casa, às vezes a gente sai até da igreja, até da reunião, e sai às vezes com o coração em fuga, e não com o coração cheio de fé fortalecido, com o desejo de enfrentar, com a coragem dada por Deus, com a fé estabelecida pela palavra e pela promessa do Senhor. A gente às vezes sai com o sentimento contrário. Mas Cristo aqui, ele vai com um outro propósito. Ele não foi ao Getsemane para fugir da cruz, mas ele vai para se encontrar com a cruz. Ele não foi na direção oposta. Eu fico pensando quantas vezes a gente vai na direção oposta do propósito de Deus. A gente vai na direção contrária da vontade de Deus. A gente vai na direção contrária da cruz que é indicada para a gente. A gente tem a revelação, Deus revela a gente a palavra, aonde seguir, o que fazer, aonde caminhar, com quem andar. E a gente às vezes insiste em ir para a direção oposta. Ir para a direção oposta é fuga, mas ir para o caminho correto, isso é propósito, isso é enfrentamento. É isso que Cristo ele vai fazer aqui nessa noite. O propósito da sua vida versus o seu sofrimento. Ele sabia que ele ia sofrer, ele sabia que a noite seria difícil, ele sabia que a noite seria doída e dolorosa, ele sabia que ele seria espremido como azeitona para que o azeite fosse expelido ali do seu corpo, para que nós então pudéssemos estar aqui nessa noite. Mas ele decidiu ir em direção à cruz. Ele decidiu ir em direção ao encontro do seu propósito. Ele decidiu ir para onde o Pai havia determinado para ele. E Jesus ele revela isso porque, como eu falei em João 18, no verso 2, ele vai no mesmo local, porque sabia que Judas iria encontrar naquela noite no mesmo local. Porque como você vai então procurar um homem vestido de forma igual a tantos outros, no meio de uma montanha à noite, sem nenhuma luz, somente com a luz das estrelas e da lua? Ele estava no mesmo local porque ele não estava fugindo. Ele estava ali em um momento que ele estava doando totalmente a sua vida. Então ele sai ali no cenáculo, ele vai descer nas ruas ali de Jerusalém, ele passa pela porta chamada Porta Oriental, ele desce o Vale de Cedron. O Vale de Cedron é onde muitas coisas eram lançadas ali. A Porta Oriental é uma porta que hoje está lacrada, fechada. A Porta Oriental, muitas das vezes, ovelhas entravam por ela para o sacrifício, mas agora o Cordeiro de Deus saía dali para o sacrifício. Agora o Cordeiro que vem do céu sai por essa porta, que muitas das vezes recebeu sacrifícios humanos, mas agora aquela porta está passando o Cordeiro para receber o sacrifício do próprio Deus. Ele sai então pelaquele local, pela Porta Oriental, e ele atravessa o vale e chega no Monte das Oliveiras. Se você não sabe a história, se você olhar hoje pela internet, você vai ver que essa porta está fechada e lacrada. A Porta Oriental, a Porta Dourada, ela foi lacrada e fechada com pedras. O sultão otomano, quando estava invadindo as terras ali de Jerusalém, ele lacrou aquela porta, fechou, sabendo que a profecia de Zacarias 14:4 dizia que o Messias entraria por essas portas. Eles então lacraram ali, que eram muçulmanos, lacraram então essa porta, e em frente a essa porta fizeram um cemitério. Se você pegar hoje a imagem aí pelas mídias,
Você vai ver aqui em frente à porta dourada, tem ali vários túmulos, porque o Messias não poderia pisar em local imundo. Eles, conhecedores da lei, fizeram isso para impedir que Jesus, ou melhor, para impedir que o Messias judeu entrasse pela porta dourada e reinasse. Mas a Bíblia diz para nós, no livro de Zacarias, que naquele dia, quando o Senhor voltar, quando Jesus voltar, os pés dele vai estar sobre o Monte das Oliveiras, e o monte vai tremer, vai ter um grande terremoto em Jerusalém, vai fender o monte vai dividir para a esquerda e para a direita, aquela fenda vai sair rasgando do monte, ela vai tragar o cemitério, ela vai bater na porta, as pedras vão cair, e Jesus vai entrar em Israel novamente, como rei Messias, governador dos céus e da terra e de todo o universo. Eu quero que você entenda que não adianta as pessoas tentarem atrapalhar o propósito de Deus, ele vai se cumprir. Não adianta as pessoas tentarem atrapalhar o projeto de Deus. Deus é soberano, é poderoso, e já está registrado na sua palavra o que ele vai estabelecer para a vida de cada um de nós através de Jesus Cristo. Ele sai então ali do cenáculo, desce ali a porta dourada, a porta que foi fechada ali pelo sultão otomano, e ele vai então até o local chamado Monte das Oliveiras. Então a Bíblia diz assim no verso 36 do capítulo 26: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Entenda que estavam com ele 11 discípulos, porque Judas havia saído da mesa antes. Judas havia deixado a mesa da comunhão antes para traí-lo, para entregá-lo, para vendê-lo. E agora Jesus levanta da mesa, chama os 11 e vai até a porta ou o pé do monte. Ele atravessa o vale de Cedron, e quando ele chega lá, ele diz assim para 8: vocês vão ficar aqui, eu vou subir a montanha para orar, eu vou subir a montanha ali para orar com Pedro, Tiago e João, mas vocês 8 vão ficar aqui. Eu fiquei pensando nisso, irmãos. Quantas vezes Jesus coloca um limite para a gente, coloca para a gente até onde você pode estar, até onde você pode pôr os pés, mas a gente quer romper o limite que Deus não estabeleceu para a gente. A gente quer passar do limite que Deus não deu para você. A gente passa da unção que Deus não deu, do chamado que Deus não deu. A gente quer possuir aquilo que Deus não confiou para a gente. Eram 11 discípulos, mas 8 ficaram no pé da montanha. Foram limitados por Jesus. E às vezes a gente é limitado por Deus, porque Deus quer guardar a vida da gente. Porque Jesus sabia que lá no alto monte seria preso, açoitado, seria levado. Então, para não perder ninguém, ele estava preservando aqueles 8 que estavam ali. Muitas vezes Deus impede você de avançar para proteger você. Muitas vezes o não de Deus é para guardar sua história, guardar sua vida. Muitas vezes o não de Cristo é para preservar a sua família. Mas ele insiste em ultrapassar os limites que nós não podemos estar. Eles ficaram ao pé do monte. Ainda bem que ficaram ali, porque obedeceram, conheciam a palavra do Mestre, sabiam que a palavra de Jesus era melhor para a vida deles. Ele diz aos 8: ficai aqui no pé, para não serem presos. E muitas vezes Deus fala com você, Deus fala com a sua casa, fala com o seu marido, fala com a sua esposa. Eu falo com você: não faça, não vai. E você insiste em fazer. Você não entende que aquela não permissão que Deus dá para você é para guardar você, preservar você. E você questiona e fala assim: Senhor, mas por que Pedro, Tiago e João foi? E você questiona e fala assim: Senhor, por que 3 na montanha, eu fiquei no pé da montanha? Você não sabe que Ele está guardando você no pé da montanha. Ele está livrando você da morte. Ele está livrando você de ser preso. Ele está livrando você de algo pior, de algo ruim. Mas a gente reclama de ficar no pé da montanha. A gente não sabe a dor, o sofrimento que está lá em cima. Porque no alto da montanha talvez ele estaque. Talvez no alto da montanha ele está mais perto. Mas no pé da montanha é livramento. No pé da montanha é ser guardado e protegido. No pé da montanha é ser protegido por Deus. E às vezes a gente pede a Deus, ora a Deus, e Deus não dá. Porque Ele está guardando a nossa vida. Ele sabe o que é melhor para mim, mais do que eu sei. Mais do que eu desejo, Ele sabe. Ele sabe o que é melhor para você, mais do que você almeja, mais do que o seu pai e sua mãe pensa, mais do que o seu marido pensa, mais do que a sua esposa pensa. Ele sabe o que é melhor para a sua história. E às vezes Ele fala para você assim: não avance, fica aqui,
fica aqui para você ser guardado. Ele sabia o risco que cada um ali poderia sofrer no alto da montanha. E muitas vezes a gente quer arriscar, a gente quer enfrentar os riscos, desobedecendo a palavra de Cristo. Amado, se você desobedecer a palavra de Jesus, correr um risco para estar num local onde você não é chamado, isso é loucura. Você pode ser um discípulo, você pode ser alguém que tem uma unção, você pode ser alguém que tem um chamado, como aqueles homens tinham. E aqueles homens fizeram grandes coisas e sinais, mas ficaram no pé da montanha, ficaram ali onde Jesus havia determinado. Ele me impressiona aqui, Jesus, porque mesmo em uma noite que ele ia sofrer, escute isso, mesmo uma noite que ele iria ser prensado como azeitona, porque Getsemane significa prensa de azeite, onde o óleo é espremido, onde o óleo é extraído da azeitona. Naquela noite onde ele seria espremido por nós, ele se preocupava com o outro. Aquela noite onde ele estava angustiado, o texto diz que ele ficou triste, angustiado até a morte. O texto diz que ele chorou, que ele suou sangue, mas estava preocupado com o outro. Ele amava os outros. Eu fico pensando em nós, irmãos, eu fico pensando em nós como cristãos, como servos do Senhor. Se a gente no dia da nossa angústia, se a gente preocupa com o outro, se a gente quer guardar o outro, se a gente quer preservar o outro, ou a gente preocupa só conosco. Eu fico pensando, irmãos, em cada um de nós. Se no dia da tribulação, se você só olha para você, se você olha para o outro e fala assim, não, fica aí. Hoje eu estou angustiado, eu estou triste, mas eu não quero que você sofra. Eu não quero que você vá lá para você ser preso. Eu quero que você vá lá para ser morto. Jesus me impressiona porque mesmo na noite de angústia, ele amava os outros. Mesmo na noite de angústia, ele se preocupava com o próximo. Mesmo no momento de dor, ele se preocupava em cuidar de pessoas. E a gente tem que parar e pensar nisso. Nós somos chamados para amar e cuidar de pessoas. Você pode estar triste, angustiado, sofrendo, mas com uma grande dor ou tribulação, mas não dá o direito a você fazer com que o outro sofra. Não dá direito a você de ignorar a dor do outro. Não dá direito a você de fazer com que o outro avance uma fronteira para que ele sofra dano. Ficar aqui é perigoso para vocês. Eu vou levar só Pedro, Tiago e João, porque ali eu vou olhar 3. Se ficar 11 lá, vai ficar mais complicado. E eu conheço o temperamento desses 11 aqui. Esses 3 aqui são mais próximos, mais íntimos. Vai ser mais fácil eu falar, conviver com eles. Vocês vão ficar aqui no pé do monte. E aqueles 8 ficaram ali. E a gente tem que aprender aonde é o nosso limite. Escuta isso aqui. Você, esposa, tem que aprender aonde é o seu limite. Você, marido, tem que aprender onde é o seu limite. Você, cristão, você, servo, tem que aprender aonde é o seu limite. Até onde você pode ir? Até onde você pode ir no ministério? Até onde você pode ir na sua casa? Como pai, como marido, como filho? Até onde você pode ir na sua empresa, como patrão ou como servo? Até onde Deus estabeleceu para você é o lugar que você deve estar. Se você der um passo para frente, é risco por sua conta, não por conta de Deus. O dano que vai sofrer é você, e Deus e você é responsável por isso. Eles ficaram ali aquela noite, obedecendo aonde Jesus havia determinado. E o texto vai dizer que Jesus, aqui no verso 37, e levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e angustiar-se. Quando ele chega no pé da montanha e fala, olha, Tiago, João e Pedro vai comigo. E ele sai do pé do Monte das Oliveiras e vai em direção a Getsemane. Getsemane não é um lugar bonito, é um lugar feio, é um lugar escuro, é um lugar onde tem cheiro forte, onde tem máquinas, pedras pesadas. Getsemane é um lugar que não tem iluminação. Getsemane é um lugar onde tem um cheiro forte de oliva esmagada, amassada, onde tem muito bagaço de plantas de árvores. Ele conhecia aquele local. E quando ele começa a subir a montanha, ele vai vendo, ele vai observando as pedras de moinho, ele vai observando as pedras para amassar, e aquilo vai trazendo tristeza para ele. Ele vai se lembrar, ou melhor, ele vai imaginar o seu corpo. Ele vai entender como ficaria o corpo dele, esmagado, moído, uma massa como azeitona.
Ele vai entender como seria o seu sangue expelido como azeite. Ele começa a ficar triste. Ele vai subir na montanha e o coração dele vai enchendo de tristeza. Ele vai subir na montanha e a angústia vai tomando conta. Ele olha para o céu está estrelado, sem nenhuma nuvem, mas ele não consegue chegar ao Pai naquela noite. Ele olha para o céu e não consegue ver nenhum anjo trazendo uma resposta, trazendo ali um alívio, um momento de dor. Ele olha ao lado, ele vê os 3 amigos, Pedro, Tiago e João. O cheiro da oliva entrava pelas narinas do Senhor. O vento soprava, batia nas oliveiras, e ele sentia um cheiro de ser prensado. Foi subindo, assim como ele subia a montanha, a tristeza foi subindo. E eu fiquei pensando aqui, quando Jesus chamou aqueles homens, e levou consigo Pedro, Tiago e João. A gente tem que entender que qual é o propósito quando Jesus nos chama. Temos que entender o limite de ficar, mas também temos que compreender o propósito de avançar. Para que Jesus chamou você? Para que Jesus nos chamou, nos convidou? Por que estamos aqui? Por que nós estamos aqui à mesa do Senhor, nessa noite de ceia? Porque estamos aqui, lemos a palavra e porque cantamos louvores. Por quê? Porque você está aqui, é chamado de presbítero, missionário, evangelista, pastor, apóstolo, mestre. Qual é o propósito disso? Qual é a chamada para isso? Qual é a unção para isso? Jesus chamou aqueles 3 homens, e a gente tem que entender o chamado que Deus tem para cada um de nós. Mas o que mais me espanta é que eles não entenderam e não aproveitaram o chamado de Cristo aquela noite. Seria a última noite com Jesus na terra. Seria o último momento de Jesus do lado deles aqui na terra. Seria a última noite que eles iriam ver Jesus orando aqui na terra. Seria o último momento que iriam estar com o Senhor em particular. Mas não aproveitaram o momento, desperdiçaram a chance, a oportunidade. Foram subir uma montanha com Jesus sem entender qual era o propósito. Nós temos que entender qual é o propósito que Jesus nos chamou. Eles foram chamados ali para orar em comunhão. Eles, Jesus e o Pai. Consegue entender isso? Eram os 3, Jesus e o Pai. Uma ligação direta de intimidade, de reflexão, de comunhão. Uma mesa de comunhão posta e proposta para eles, mas eles não entenderam o propósito. E quantas das vezes Deus tem grandes propósitos para nós, mas nós não entendemos. A gente até avança, porque alguém chamou, ouvimos uma voz, porque até ouvimos a voz de Jesus dizendo: vem comigo. E ele chama pelo nome, porque não confunde as pessoas. Ele chama pelo nome, porque ele chama de forma individual cada um de nós. E você até avança, você vai caminhando, e vai subir na montanha vindo, e o Senhor está entristecido. Vai subir uma montanha, às vezes, com o ar de uma aventura, mas o mestre, ele está na frente, começando a querer sua gota de sangue, com o coração amargurado, por ser a última noite dele aqui na terra, junto com as pessoas que ele amava. Não adianta você avançar sem entender o propósito. Não adianta você servir sem entender quem você serve. Não adianta estar na mesa sem saber o que está posto para você. Eles foram subindo ali com Jesus, e Jesus foi ficando cada vez mais triste. O texto vai dizer assim, no verso 37. E levando consigo Pedro e os filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. A angústia e a tristeza tomou conta daquele coração puro. Aquele homem que nunca fez mal a ninguém agora estava triste. Aquele homem que só trouxe alegria agora estava triste. Aquele homem que só trouxe felicidade às famílias. Aquele homem que restaurou lares. Aquele homem que restaurou homens e mulheres. Aquele homem que curou pessoas agora estava angustiado, triste. Ele vai subir na montanha, vai subir o monte das oliveiras, e de repente ele para, e ele olha para Pedro, Tiago e João, e como se ele tivesse pedido ali uma ajuda. Ele fala assim: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ele olha para Jesus, irmãos, fica espantado, sabe por quê? Nunca viram um mestre assim. Eles nunca tinham visto Jesus suando, triste, com o rosto para baixo,
nunca tinham visto Jesus deprimido, nunca tinham visto Jesus com a cabeça baixa, mas agora ele estava angustiado. A alma dele gritava por socorro, o corpo dele estava suando, ele começou a tremer, o coração disparado. Já teve angústia? Aquele sentimento de ansiedade, aquele sentimento de o coração dispara, começa a suar, começa a tremer, as pernas no meio, dá cãibra. Ele estava desse jeito. E ele chega perto daquelas pessoas que estavam com ele, que eram amigos, e fala assim: olha, a minha alma está angustiada até a morte, eu estou a ponto de morrer de tristeza. Consegue entender isso, irmãos? Jesus a ponto de morrer de tristeza. Quando ele estava triste, angustiado, porque ele queria ficar mais. Ele gostava de ficar com as pessoas que ele amava. Ele gostava de estar à mesa com Judas. Ele gostava de estar à mesa com Pedro, que iria negá-lo. Ele gostava de estar à mesa com os outros, que depois iriam abandoná-lo. Ele gostava de estar à mesa com publicanos, fariseus, pecadores. Ele amava as pessoas. E deixar as pessoas aqui era uma angústia muito grande, era uma tristeza muito grande para ele. O sofrimento que ele ia passar no Calvário vinha à mente dele, vinha sobre o seu intelecto, vinha sobre a sua memória, vinha ali sobre o seu coração, e ele ficava cada vez mais triste. Eu comecei a entender, irmãos, que às vezes, mesmo nós perto de pessoas que nós gostamos, nós podemos ficar tristes. Mesmo você perto de pessoas que você ama, você pode se entristecer. Mesmo perto de pessoas que você tem uma íntima compaixão, misericórdia, relacionamento, você pode ficar angustiado. Você pode ser uma pessoa boa e pode ficar triste. Jesus era o santo, Jesus era o purificador, Jesus era a ovelha, Jesus era o Deus encarnado, o verbo, e ele estava triste. E às vezes a gente nega nosso coração para Deus. Às vezes a gente nega nosso coração no momento de revelar ele a Deus. A gente não fala para Deus como nós estamos. A gente quer demonstrar uma capa, mas Deus sonda e conhece lá dentro. Deus sonda e conhece como está o interior, o íntimo, a profundidade. E Deus do céu olhou aquele dia Jesus, aquela noite, e viu que o coração dele estava sangrando de tristeza, estava triste. Ele suava ali, tremendo. Ele era bom, mas estava triste. Pessoas boas também ficam tristes. Pessoas de caráter também ficam tristes. Pessoas de caráter também têm dias ruins. Tem uma noite de Getsemane. Pessoas de caráter têm uma noite, às vezes, de tristeza. Tem momentos difíceis na vida, mas a gente tem que encarar. Nós temos que romper como Jesus fez. Temos que pedir ajuda, temos que gritar, dizer: olha, eu sou triste, alguém pode vir comigo, alguém pode me dar a mão. Sabe o que talvez Jesus queria naquela noite? Um abraço. Eu imagino que Jesus queria naquele dia, naquela noite, era um abraço. Ele queria voltar para Pedro, Tiago e João, e João vinha abraçar e falar: Senhor, está tudo bem, nós estamos aqui. Está tudo bem, Senhor, nós estamos contigo. Vamos caminhar até lá em cima, vamos orar lá. Mas eles ficaram calados, ficaram em silêncio, ficaram indiferentes à dor do mestre, ficaram indiferentes às falas de dor do mestre. Eu fiquei pensando, irmãos, se nós fazemos isso, se fizermos isso com Jesus, imagina as pessoas. Quantas vezes nós somos indiferentes à dor do outro? O outro grita, o outro pede, o outro clama, o outro chora por misericórdia. E a gente fica olhando com cara de paisagem, a gente fica olhando com cara de deboche, a gente fica olhando com cara de santarrão e diz assim: não é comigo. Ele só queria um abraço aquela noite. Eu só queria que alguém desse a mão para ele. A mão dele tremia e suava. Eu queria que alguém desse a mão para ele e falasse assim: não, estamos aqui, Senhor. O Senhor está angustiado, mas não vai morrer de angústia. Vamos caminhar com o Senhor até lá em cima. O Senhor nos chamou, eis aqui cada um de nós. Eu quero perguntar para você hoje, marido, para você hoje, esposa: o que você faz quando a sua esposa, seu marido, clama por você por misericórdia? Você vai com o cara de deboche, você dá um abraço, ou você abraça não os ombros, mas apalpa o coração. Você sente a dor do outro com muita ênfase, ou você vira as costas e fala assim: não, eu fui chamado para isso, fui chamado para orar. Mas às vezes é necessário um abraço, não uma oração. Oração é importante, mas um abraço também sara. Porque foi isso que Paulo fez com eu, quando caiu
da janela. Ele caiu embaixo como morto no terceiro andar. E Paulo desceu as escadas e Paulo abraçou, deitou sobre ele. Porque quem está morto, angustiado, não adianta orar. Tem que abraçar. Não era o caso de Cristo, mas Cristo queria ir. Ele queria que alguém pegasse o ombro dele e falasse assim: quem é, Senhor? Somos amigos, estamos aqui. Somos servos do Senhor. Ele queria que alguém pegasse a mão suada dele. Já sou frio na mão? Quando você passa mal? Você sofreu, as pernas tremem, as vistas escurecem, você sente e fala assim: vou desmaiar, vou cair. Você não necessita de um amparo, de alguém que vem, te acolhe, te abraça, te dá um remédio, ou alguém abane você. Mas naquela noite eles ficaram em silêncio. O mestre estava angustiado, mas eles oravam. E o texto diz que eles não falaram nada. Porque nós ficamos indiferentes, irmãos, a dor do outro. Nós ficamos indiferentes à dor do Getsemane do outro. Nós ficamos indiferentes quando o outro sofre, quando o outro geme, quando o outro está angustiado, quando o outro pede socorro. A gente olha para nós e fala assim: eu estou bem. Eu não estou tremendo, eu não estou suando, eu não estou angustiado, eu não estou triste. O que eu posso fazer com você é orar. Mas ele queria um abraço. Ele queria companhia. Ele queria amizade. Ele queria ser acolhido ali. E muitas vezes a gente não acolhe Jesus. A gente não acolhe, sabe quem? O Espírito Santo, que é o Consolador, que clama, que grita no nosso ouvido e no nosso coração, dizendo para nós arrepender, mudar de vida, mudar de nova percurso. Ele grita. E a gente olha para o Espírito Santo com cara de deboche. A gente olha para ele com cara de paisagem. E ele clama, vai gritando para nós, clamando por misericórdia, mas a gente não entende. A angústia começa a estar sofrendo. Ele estava ali no local, queria revelar a sua dor, mas ninguém teve compaixão dele. E muitas das vezes nós revelamos a nossa dor a pessoas que não têm compaixão com a gente. Às vezes você revela a sua dor a pessoas que não têm misericórdia de você, a pessoas que não têm um pingo de consideração, respeito com você. Somente Deus, Ele pode tirar a angústia do nosso coração, amados. O homem não consegue fazer isso, porque o homem olha e o homem fica em silêncio. O homem olha e não faz nada, e o coração está tempo de explodir de angústia e tristeza. Ele sabia que somente o Pai poderia tirar aquilo do coração dele. Somente o Pai poderia tirar aquilo da vida dele. E ele tinha com grande sinceridade para os discípulos. Ele não escondeu o que sentia, ele não escondeu o que vivia. Se tinha alguém que tinha a vida transparente, que tinha um sentimento claro, exposto era Jesus. Até a tristeza ele revelou, até a angústia ele expôs. Mas às vezes a gente não revela como está o nosso coração para Deus. Às vezes a gente ora a Deus, nosso coração está tão sujo, contaminado, está tão triste, angustiado, mas a gente se mantém em uma postura religiosa que não muda nada. Rasgai o nosso coração, não as nossas vestes. É isso que fala a palavra? Às vezes a gente chega para conversar com o marido e com a esposa, fica rasgar o coração. A gente faz cara de paisagem. Para não borrar a maquiagem, a gente fala que está tudo bem. Para ficar triste, a gente fala que está tudo bem. Mas o coração está angustiado, triste. O coração está sofrendo. E Jesus, ele chega ali com sinceridade, falando a verdade que estava no coração dele. Ele disse que a dor interna dele era tão grande a ponto de morte. E nós não levamos a sério quando as pessoas dizem para nós: estou a ponto de morrer, estou a ponto de sucumbir, estou a ponto de perder minha vida. A gente olha, mas eu não faço não. E a gente ri por dentro, como Sarai debochando da presença do Senhor. A gente ri e debocha, como Mical na janela do palácio. A gente canta Davi por estar rodeando a arca. E por isso às vezes a gente tem uma vida estéril como Mical, que debocha, que ri, que zomba. O mestre sofria, o mestre angustiado, triste, e ele chega e expõe o coração dele. Ele fala: estou triste, angustiado até a morte. Orai comigo, vigiai comigo, fique comigo, me dá a mão para orar, ajoelha comigo, caminha comigo, sou comigo, compra briga comigo, batalha comigo. Às vezes ficaram em silêncio, como guardas, como servos religiosos, ficaram só olhando ao Senhor, que dizia a sinceridade do coração dele. Nós não podemos deixar as pessoas sozinhas, irmãos, nas suas dores.
Não podemos abandonar as pessoas no momento de angústia, no momento do seu Getsemane, porque os discípulos fizeram isso com Jesus. Quanto mais uns com os outros, quanto mais nós fazemos com essas pessoas, não podemos ignorar a dor dos outros e dormir, porque é isso que fizeram. Quando Jesus disse isso, ele virou as costas, e tremendo, e chorando, e suando, e quase caindo, e eles se assentaram e foram dormir. Foram ter uma vida normal, foram cuidar da sua necessidade pessoal, foram cuidar da sua necessidade particular, esquecendo, negando a dor do mestre. Porque ser cristão não é apenas cuidar de você, mas ser cuidar do outro. Ser cristão, fazer parte da igreja, ser marido, ser esposa, ser filho, ser pai, ser mãe, é cuidar do outro. Isso é chamado. Foi por isso que Jesus chamou Pedro, Tiago e João para cuidar dele. Jesus chamou Pedro, Tiago e João para cuidar de Cristo no momento da angústia, para dar o braço, para caminhar com ele. Mas eles dormiram. Ah, mas eu estou dormindo. Melhor eu relaxar, porque eu não vou me preocupar com o problema dos outros. Eu não vou escrever com a cabeça com o problema que não é meu. Eu não vou orar por ninguém, não vou jejuar por ninguém, não vou dar mão a ninguém. O problema é dele, é ele que resolva. Se ele decidiu ir para o Calvário, para a cruz, ele vai sozinho. Eu vou deitar e vou dormir. E eles se sentaram na relva, na escuridão, e Jesus foi caminhando ali. Eu fiquei pensando, irmãos, nesse versículo aqui do verso 38. Então ele lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui, vigiai comigo. Vigiai, não durma não. Fica desperto. Fica do meu lado. Hoje à noite eu preciso de você, eu preciso de companhia. Eu sei que você está cansado, Pedro. Eu sei que você está cansado, João. Mas eu estou angustiado até a morte. Fique comigo. Às vezes a pessoa, irmão, clama por uma companhia. E a gente diz: não, eu tenho que dormir. Eu tenho que ir para minha casa dar uns likes. Eu tenho que ver muitas coisas fúteis na vida. Eu tenho que ver muitas coisas que não trazem alegria, que não trazem felicidade. E as pessoas estão gritando calando: fique comigo, ore comigo, caminhe comigo, marche comigo, me dê um abraço. As pessoas estão gritando por vida, mas nós estamos querendo dormir. Porque dormir satisfaz a alma pessoal, mas não satisfaz a alma do outro. Dormir só sacia você, não sacia ninguém. Mas Jesus ele sofria, e eles então pararam ali no meio da relva para começar a dormir. E quando Jesus observou a eles, que eles não tiveram nenhuma reação, ficaram apáticos, porque assim nós ficamos apáticos da reação da dor do outro. Quando eles ficaram ali, inertes à fala de Cristo, porque Jesus fala, irmão, tem que ter uma ação, tem que ter um proceder nosso. Não dá para ficar parado e dormir, cair no sono, porque é melhor então ficar no pé da montanha. Você foi chamado com o propósito de cuidar, de orar, de vigiar, de amar, de dar a mão, de dar um abraço, de caminhar. Mas nós queremos dormir. Então quando eles ficaram ali, o texto vai dizer assim no verso de número 39: adiantando-se um pouco. Eu fiquei pensando nisso, irmãos. O que nós fazemos quando as pessoas pedem ajuda? O que você faz quando as pessoas pedem ajuda? Quando alguém grita por socorro a você, às vezes tarde da noite, às vezes pessoas da igreja, às vezes pessoas da família, às vezes seu pai e sua mãe, às vezes seu filho que é casado, às vezes um amigo, um colega. Você pega a notificação do seu telefone e você pensa assim: vou fingir que nem vi, amanhã eu respondo. Às vezes é a noite do Getsemane, às vezes é a noite da angústia, às vezes a alma está angustiada até a morte, mas a gente prefere o sono. E Jesus está chamando ali. E o texto vai dizer no verso 39: adiantando-se um pouco mais. Irmãos, quando as pessoas não quiserem caminhar com você, escuta isso aqui: quando as pessoas não quiserem marchar com você, caminhe um pouco mais, vai mais à frente, adiante um pouquinho mais. Eles pararam ali, sentaram na relva, começaram a pesar a cabeça para dormir. Mas Jesus adiantou-se, ele foi mais além, ele foi mais adiante, ele marchou mais à frente, ele caminhou mais adiante. E Jesus ele foi aonde só ele podia chegar. Eu quero perguntar para você nessa noite, ou eu então quero dizer para você um conselho:
que você tem que ir mais além nos momentos da angústia. Nos momentos da angústia, você tem que ir mais além. Você tem que ir mais para frente. Você tem que ir aonde só você pode chegar. Porque onde Jesus foi, era só Ele e Deus. E tem lugar que ninguém vai entender você, vai ser só você e Deus. Tem lugar que ninguém vai ouvir o seu choro, porque só um domingo será você e Deus. Tem lugar onde ninguém verá o seu sangue escorrer na face, será você e Deus. Tem lugar onde ninguém verá os seus joelhos dobrados, com o rosto no pó, será você e Deus. Mais além, caminhar mais além, caminhar mais adiante, adiantando-se um pouco, diz o texto. Ele adiantou um pouquinho mais. Sabe para onde ele foi? Na sala do trono, na sala do rei. Ele foi aonde só ele poderia estar. Jesus foi em locais onde ninguém poderia estar com ele. Diante do rei, pegar cativo o cativeiro. Ele foi para o Calvário. Ele foi para o túmulo. Locais que só ele poderia ir sozinho. Só ele poderia levar o fardo sozinho. Só ele poderia sofrer sozinho. Locais só onde ele poderia ressurgir sozinho. Mas ele adianta-se, vai mais além. Fala aqui de um prosseguir, de você caminhar, de você marchar no momento da dor, no momento da angústia, de você persistir, de você ter esperança, de você continuar. E ele fez isso. Quando ele percebeu que ninguém vigiava com ele, escute, quando ele percebeu que ninguém orava com ele não desistiu. Mesmo com angústia, tristeza, ele falou assim: eu vou mais adiante. Se eles não querem, eu vou prosseguir. Irmãos, se as pessoas não quiserem, vai você. Se as pessoas não quiserem avançar, vai você. Se alguém não quiser orar, vai orar você. Se alguém não quiser jejuar, ore você. Caminhe você, diante de você, marche você, caminhe mais, avance mais, se aprofunde mais diante de Deus, vai mais adiante, chegue diante do Santo dos Santos, onde você vai estar diante de Deus. Foi isso que ele fez. Adiantando-se um pouco mais, prostrou-se sobre o seu rosto, ficou de joelho. Ele ficou de joelho para que eu pudesse estar de pé aqui hoje. Ele ficou de joelho para que você pudesse estar de pé hoje. Ele ficou de joelho na sua angústia para que hoje pudesse ficar com alegria de pé, vivo. Ele se prostra ali quando eu deveria estar prostrado por causa do meu pecado. Ele se ajoelhou. Você consegue entender que agora o rei do universo estava prostrado diante dele mesmo? Porque Deus não se curvou para ninguém, mas ele se curvou diante dele mesmo, com o rosto prostrado sobre os seus pés, com o rosto prostrado sobre o trono, com o rosto prostrado diante do Pai. O rei estava agora se curvando diante do rei. Ele se prostra ali, se curva diante dele mesmo. Ele não se curvou ao pecado, ele não se curvou a Satanás, mas ele se curvou ao Pai. E eu fico pensando como é que isso é lindo. Porque mesmo na angústia, escute, mesmo na angústia, mesmo na tristeza, mesmo na noite de Getsemane, mesmo no momento de dor, ele não se rendeu ao pecado, ele não se rendeu a Satanás, mas se rendeu ao Pai. Amados, você está triste, angustiado com o problema, não é motivo, desculpa, para você se entregar ao pecado. Não é motivo para você se entregar a Satanás e a força das trevas. É o momento onde você agora se ajoelhar, se prostrar, ir mais além, sair da zona de conforto e entrar onde está o Senhor, onde está Deus, e se ajoelhar diante dele e prostrar o seu rosto no pó, como fez Jesus. Ele não tinha pecado, ele não tinha falhas, ele não tinha erros, mas ele se prostrou, porque o coração dele estava angustiado, triste. Ele estava agora com angústia de morte, e ele se prostra ali para que eu pudesse ter isso. Ele foi primeiro lá para que eu pudesse ir depois. Ele alcançou primeiro a sala do trono para que eu pudesse entrar livremente. Ele estava ali agora diante do Pai para que eu pudesse ter acesso e dizer: Deus, em nome de Jesus. Então o céu se abre e Deus do trono escuta a minha oração. Era a noite de Getsemane, a dor e o sofrimento, e agora ele se curva, não para Satanás, não para o pecado, mas se curva para o Pai. E para quem você tem se curvado? Para quem nós temos nos curvados? Para quem temos entregado a nossa cabeça? Para quem temos entregado a nossa função, o nosso talento? Para quem temos entregado o nosso chamado, o nosso propósito? Para quem temos entregado o nosso Getsemane, nossa dor,
nosso momento difícil, a nossa tristeza, para quem temos confessado a nossa tristeza, a nossa angústia, temos entregado a pessoas, e as pessoas têm zombado de nós, mas Deus está no trono esperando você ficar de joelho diante dele, se prostrar diante dele, é você se curvar diante dele. Jesus, ele se curvou ali, ele orou, então ele começou a orar para pessoas que estavam dormindo. Eu fiquei pensando, irmãos, como que Jesus ele é maravilhoso, foi maravilhoso e ele é maravilhoso. Ele estava de joelhos, escute isso, ele estava de joelhos, curvado para pessoas que estavam dormindo. Ele estava de joelhos, dobrados, chorando, suando sangue, tremendo, coração disparado, para pessoas que estavam dormindo. Pagar preço por vida, pagar preço pelas pessoas, amar as pessoas até o fim. É isso, esse é o propósito. É para isso que Jesus nos chamou. Jesus, então, ele começa a orar por essas pessoas, e o texto vai dizer no verso 29, adiantando-se um pouco, prostrou-se com seu rosto, então começou a orar. Ele mostra a necessidade de oração nos momentos difíceis, ele mostra a necessidade de comunhão no momento da dor, porque a dor, escuta isso aqui, o momento de dor não é para você ficar lamentando, não. O momento de angústia não é para ficar chorando, não, é para orar. O momento de dor serve para isso, às vezes, para aproximar você do Pai, levar você à sala do trono. Ele começou a orar ali, ele poderia ficar reclamando, murmurando, mas ele não fez. E quantas vezes a gente murmura, reclama, xinga, blasfêmia? A Jesus não, ele foi orar, orou sozinho, porque muitas das vezes vai ser só você, é você e Deus no quarto secreto. Tem hora que ninguém vai orar por você, irmãos, nem aquela pessoa que disse assim para você, eu vou orar por você enquanto comigo. Tem hora que vai ser só você, na sua luta, na sua briga, no seu sofrimento, na sua tristeza, na sua angústia, no seu sangue no rosto, no seu suor, no seu joelho dobrado, vai ser só você. Ele orou ali sozinho, era ele e Deus, porque a oração, ela capacita você a enfrentar o que vem depois, que é a cruz. A oração dá força para você enfrentar o dia da cruz. A angústia do Getsemane, ela passa o coração com a entrega, para você enfrentar a coragem que vem por vir, que é pior do que o Getsemane, que é a cruz. Ele orou ali para enfrentar algo que viria no outro dia, para enfrentar a cruz. A tristeza e a angústia de Jesus, ela foi vencida quando ele começou a orar. Ela foi vencida com remédio, com terapia, nada disso. Não estou dizendo que eu sou a favor ou contra isso. Estou dizendo a você que a angústia dele foi vencida pela oração. A oração deu vitória para ele, aquele momento de angústia da alma dele. Ele começa então a orar, verso 39. Começou então a orar dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porque o Senhor olhava e a angústia dele era muito grande. O Senhor olhava para dentro de si, ele olhava para o amanhã, ele olhava para o propósito, ele sabia que seria moído. Ele se lembrou que estava ali no Getsemane. E no Getsemane você tem 3 extrações de azeite, por isso que ele ora 3 vezes. A primeira extração de azeite, você pegava pedras e colocava em cima do saco de azeitonas. Então o óleo extra virgem saía sem força, sem forçar. Era o óleo mais puro que tinha. Começava ali o sofrimento dele. Esse óleo ele era tirado, tratado e vendido para 3 coisas: luz do santuário, ungidos sacerdotes e levitas. E quando ele começa a sofrer ali, o óleo começa a ser expelido dele. No mundo espiritual, a unção começa a fluir dele, para um reino sacerdotal que queria surgir, para um reino de sacerdotes de Deus que queria ser expandido. Por isso nós estamos aqui hoje, porque ele foi esmagado e espremido. É como a luz do santuário, para que Deus não pudesse habitar em nós, que éramos templos, sepulcros caiados, que éramos templos contaminados. Mas agora, com a luz do santuário, Deus pode habitar.
porque o óleo foi moído, esmagado, e Jesus, ele é a luz do candeeiro. Ele fala Apocalipse, que ele passeava no meio dos candeeiros, ele tem na mão. Ele é a luz da igreja, a luz da vida, ele é a luz de salvação para as pessoas. Ele é a luz para a nossa casa, ele é a salvação para o nosso casamento, ele é a luz, a esperança da família, ele é o óleo para ungir os sacerdotes. A unção que você espera, ela vem de Cristo. A unção, o chamado, o ministério que você espera, ela vem do Senhor, porque ele foi moído, que foi esmagado. Sem Jesus não tinha, ou não teria pastores. Sem Jesus não teria missionários, evangelistas, profetas, mestres. Sem Jesus não haveria igreja. Sem Jesus não teria culto a Deus. Sem Jesus estávamos todos nós condenados à morte. Mas Ele nos resgatou, nos transportou para o seu reino. E fez cada um de nós nação, reino de sacerdotes, ungidos por Ele, pela sua dor, pelas suas pisaduras, pela aquilo que Ele estava passando. E Ele vai dizer aqui no verso 39, quando Ele está orando: todavia não seja o que eu quero, mas como Tu queres. Irmão, a gente tem que entender que por maior que seja a nossa dor, escute isso, por maior que seja o seu sofrimento, a vontade de Deus, ela sempre deve prevalecer. Por maior que seja a sua dor, por maior que seja o sofrimento do propósito, a vontade de Deus, ela deve prevalecer sobre a nossa. Sabe qual é a vontade de Cristo? Ele fala: Senhor, Pai, se possível passe de mim o cálice. Porque ele viu as azeitonas esmagadas. Ele pensou: assim será meu corpo. Ele sentiu a dor, a tristeza, a angústia. Ele saberia que o Pai ia ficar longe dele. Ele saberia que ele ia levar os pecados. Ele saberia que ele ia ser abandonado, cuspido, escarnecido, como fala o profeta Isaías. Mas ele se sujeitou. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. A vontade de Deus é maior do que o nosso propósito pessoal. O propósito de Deus é eterno, o nosso é momentâneo. Nossa vontade te leva, a sua vontade te leva ao propósito fora da comunhão de Deus. Pastor, está doendo, estou sofrendo, está difícil. Resista. Se é o propósito, é isso. Se é o propósito de Deus, você vai te dar força para você superar. Entenda que a vontade de Deus sempre deve prevalecer. Devemos renunciar a nossa vontade pelo propósito do Pai. Ele diz: Pai, então não seja feita a minha vontade, mas a sua. Eu vou renunciar a minha vontade. Eu quero ficar com eles, eu quero ficar com eles. Pai, eu tenho 33 anos, eu sou jovem. Eu tenho força e vigor, eu quero fazer mais discípulos. Mas se a sua vontade, Pai, me levar hoje, então a sua vontade vai prevalecer. Pai, eu amo aqueles que estão dormindo. Eles não vigiaram comigo, não oraram comigo. Eles vão me negar, vão me trair, mas eu amo esses homens. Eu amo esses discípulos e servos. Posso ficar mais com eles? Tem alguma outra maneira? Mas faça a sua vontade, porque a vontade de Deus, ela sempre deve prevalecer. E quando Jesus fala isso, ele passa pela primeira estação de azeite. E o texto vai dizer assim no verso 40, e Jesus lerá toda a metade da mensagem. Então no verso 40 diz assim: e voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo. Irmão, isso aqui é muito forte. Eu fico pensando nisso aqui o seguinte: será que quando Jesus voltar, ele vai achar você dormindo? Será que quando Jesus voltar, ele vai encontrar nós dormindo? Será que quando Jesus voltar, ele vai encontrar você dormindo ou vigiando? Porque ele saiu e falou assim com Pedro, Tiago e João: orai e vigiai. Eu vou mais na frente orar, e vocês ficam aqui orando e vigiando. E quando ele voltou, ele estava dormindo. Eu fico pensando nisso, irmãos, na volta de Cristo, no retorno do Senhor, quando ele voltar em glória, quando ele for levar a sua igreja, quando ele for levar os santos, você vai estar dormindo ou vigiante, vai estar dormindo orando, vai estar de pé ou deitado na escuridão, porque quando ele volta, aquela cena que ele vê é a cena da humanidade, deitada, caída no escuro, longe dele. Ele voltou, achou, encontrou aqueles homens dormindo. A visão do nosso sono, a visão do sono daqueles discípulos era a condição espiritual da humanidade, caída, dormindo no escuro, sem ninguém. Essa era a nossa condição espiritual, sozinhos, dormindo à mercê das trevas. E ele voltou ali.
para despertar cada um daqueles homens. Ele chega, pega os homens e ele desperta os homens. Porque essa noite é uma noite de despertamento para nós, irmãos. Ele está aqui para despertar você, dizendo: ei, acorda, eu estou aqui. Levanta, você que louvava, volte a louvar. Você que pregava, volte a pregar. Você que servia, volte a servir. O que você espera, amado? O que você espera, querida, amado? Pastor, sou jovem. Não! Como fala na Bíblia: louco, essa noite pedirão sua alma, e tu que tem preparado. E se o fio de prata for cortado hoje, se ele voltar hoje, você vai estar dormindo, vai estar vigilante. Ele voltou, já encontrou eles dormindo, e ele começou a despertar aqueles homens. Ele estava despertando aqueles homens, como ele veio para despertar cada um de nós de uma condição espiritual caída e morta. Ele vem, conversa com os homens, e isso vai dizer assim no verso 40. Então, ele disse, verso 40: nenhuma hora podes vigiar comigo. Ele viu que ele estava sozinho, irmãos, no Getsemane. Ele viu que ele estava abandonado. Ele estava perto de pessoas, mas estava abandonado. Você pode estar cercado de pessoas, mas está sozinho. Escute isso. Você pode estar cercado por pessoas, mas ninguém vai compartilhar a sua dor. Você pode estar perto de pessoas que você considera, e você pode estar sozinho. Será você e Deus. Será você e o Senhor. Nem uma hora podeis vigiar comigo. Os discípulos não entendiam a dor e a angústia do mestre. Era Jesus e o caso, Jesus e a angústia. E muitos irmãos não vão entender a sua dor. Muitos não vão compreender a sua aflição. Será você e o seu Getsemane. Será você e sua noite. Está me entendendo, queridos? Amém. Assusta não. E ele voltou e disse a eles, verso 41: vigiai e orai, porque para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A vigilância, irmãos, é necessária para enfraquecer a carne e fortificar o espírito. Mas quem você tem fortalecido no seu dia a dia? O homem espiritual ou o homem carnal? Quem você tem alimentado? Quem você tem servido? É isso que esse texto quer dizer. Então ele volta para a oração. Ele volta para orar de novo, verso 42. Tornando retirar-se, orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a sua vontade. Ele começa a orar de novo ali, irmãos, e ele começa a suar cada vez mais, a transpirar cada vez mais. Estava sendo esmagado com uma segunda extração de azeite. Agora, aquele saco de azeitona que era colocado pedra sobre ele, era retirado e levado no moinho. A pedra do moinho então passava rodando, e agora saía a segunda remessa de azeite, para uma segunda qualidade de óleo. Era óleo de fazer pão e óleo de fazer remédio, porque seria o pão da vida, seria a cura para as nossas feridas, e seria o alimento para a nossa alma, e seria o remédio para sarar as minhas chagas, para sarar as minhas dores. Ele foi ferido, moído para que eu tivesse saúde. Ele foi esmagado para que eu pudesse ter vida. Ele sofreu tudo. Ele padeceu tudo para que eu pudesse ser alimentado pelo Pai. Agora a extração ela é tirada dele. E o texto vai dizer assim no verso 43: e voltando se achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Irmãos, escute isso aqui que eu vou te falar. Quando Jesus voltou a segunda vez, eles estavam dormindo de novo. Sabe por quê? Os olhos estavam pesados, pastor, porque eles estavam distantes de Jesus. Quando você fica distante de Jesus, seus olhos ficam pesados. Se eles estivessem por perto, eles estariam ativos, estariam vigilantes e orando. Mas como estavam distantes, o olho pesou e eles adormeceram. A distância de Jesus faz você adormecer no Getsemane. A distância de Jesus faz você dormir na noite de angústia. A distância de Jesus faz você adormecer no momento mais difícil. Eles estavam com os olhos pesados ali, porque estavam longe do Senhor. Pastor, então qual é a solução? A solução é se aproximar dele. A solução é acordar. A solução é ficar de vigia. A solução é caminhar com ele, é prosseguir com ele. Ele então, diz o texto assim no verso 44:
vai dizer assim para nós: deixando novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. E quando ele chega ali, o suor dele começou a ficar vermelho. Ele passava a mão no rosto, o rosto picava sangue. As pernas tremiam, o joelho doendo, o coração disparado. Os cabelos dele estavam molhados de sangue. Os poros se dilatavam no rosto, na cabeça. Começou a sair sangue ao invés de suor. Um estresse tremendo, a pressão tinha subido. O coração estava no máximo, as veias bombando no máximo. E ele começou a expelir sangue ali. Ele estava sendo moído, esmagado, para retirar a terceira estação de azeite. É quando tirava as pedras, quando tirava o saco de azeitonas do moinho, colocava em um local parecendo um lagar, e pegavam pedras e iam batendo e amassando, para ficar só o bagaço. Então todo o caldo era expelido e extraído. Como aqui o sangue saiu, como aqui a água saiu. Mas esse óleo era o óleo de terceira posição. Era um óleo que era tirado para fazer sabão. Porque ele é a nossa purificação. Porque ele é aquele que nos limpa. Ele é aquele que nos lava. Ele é aquele que nos santifica. Ele é aquele que nos purifica. E você tem que sair daqui deixando Jesus purificar o seu coração. Você tem que sair daqui deixando Jesus, o sangue dele, lavar você. Olha, todo sangue mancha, mas somente o sangue dele limpa e purifica. Todo sangue mancha a roupa, mas o sangue dele deixa algo mais tarefa. Todo sangue deixa manchas, mas o dele deixa branco, da cor do céu. O dele deixa da cor da santidade, da cor da pureza. E o texto vai dizer isso para nós, para terminarmos. Mateus 26, no verso 45 e 46. Então voltou aos discípulos e lhe disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, o Filho do Homem está para ser entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Irmãos, quem se submete a Deus, à vontade de Deus, com isso aqui, quem se submete à vontade de Deus, no dia da angústia, e ora, sai fortalecido. Ele chegou aos que estavam dormindo, e agora ele não está mais angustiado, ele não está mais triste. Ele chega com força para o vigor e fala: olha, levanta, porque o traidor se aproxima. É chegar a hora de você entregue. Ele estava forte. Ele não estava mais tremendo, não estava mais suando, não estava mais com o coração acelerado. Ele estava forte, fortalecido. Porque é isso que a comunhão, a oração de Deus, ela faz com você. E agora ele saiu dali fortalecido. Ele não saiu dali derrotado, ele não saiu angustiado, ele angustiou-se no Getsemane, mas não saiu angustiado. Ele ficou triste no Getsemane, mas não saiu triste. Ele saiu fortalecido. Ele saiu com força. Ele estava agora deparando com aqueles homens que estavam dormindo. E ele disse para ele: levanta, fique de pé. Eu estou pronto. Eu vou enfrentar agora o final da noite. Eu vou enfrentar agora traidores. Eu vou enfrentar agora um beijo falso. Eu vou enfrentar agora açoites, espancamento. Eu vou enfrentar agora calúnias, mentiras. Eu estou pronto. E vocês? Ficar de pé e vigiar comigo. Essa é a pergunta que eu quero deixar para você. Ele esteve pronto. E você? A mesa está pronta da ceia. E você? A mesa como eu está pronta. E você está pronta para celebrar. E você está pronto para participar disso. Levantai! O traidor se aproxima. Vamos, eis que ele está aqui. Ele chama aqueles homens aí com ele. Ele estava pronto. E nós? E você? Está pronto? É o momento de você se prontificar. Não porque eu falo, mas porque o Espírito Santo de Deus está direcionando isso para os nossos corações. Amém? Vamos aplaudir o Senhor que é digno. Glória a Deus.